O que é o martírio? Senão a arte de triunfar sobre a morte. O que é o martírio? Senão um caminho para a glória. Santo Ambrósio de Milão. Coragem é uma palavra que resplandece especialmente em Santa Águeda, ou Ágata, segundo algumas traduções. Mais corajosa foi ela que Davi diante de Golias, que Sansão diante do leão, pois não tinha ela a força deste, nem sequer a simples arma daquele. Estava sozinha diante do terrível carrasco, e mesmo assim não esmoreceu. Teve seu corpo feminino mutilado por ódio, inveja, desejo. Santa Águeda, assim, leva a fé em Cristo a um patamar completamente diferente. A história de Águeda se desenvolve no século III, entre Catânia e Palermo, na Sicília, sul da Itália. A jovem nasceu em 235, aos pés do Etna, no seio de uma ilustre família romana, de muitas posses e riquezas. Desde cedo foi formada na fé cristã, que decidiu os rumos de sua vida futura. Inspirada nos exemplos evangélicos, Santa Águeda se consagrou a Jesus, como sua esposa eterna, e prometeu guardar sua virgindade para sempre. Com o rito da velatio, recebeu do seu bispo o flameum, o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. Com base na tradição, ela era uma diaconisa, dedicada ao serviço da comunidade cristã. Assim, recusou muitas e famosas propostas de casamento, sempre se esquivando destes compromissos. Porém, como costuma acontecer, um homem, motivado pela louca luxúria que o pervertia, não desistiu da ideia do casamento com Santa Águeda. Quinciano, cônsul da Catânia, terra da Santa Virgem. Mas ele propunha várias vezes, sempre insuportável, sempre inconveniente. Quando desistiu de fazer por bem, foi procurar o mal. Contratou uma feiticeira versada em artes das trevas para fazer uma magia a fim de Santa Águeda se apaixonar por ele. A bruxaria, tão egoística e malfazeja, não teve resultado nenhum, pois a Virgem Águeda estava presa ao Senhor como a uma rocha. Quando perguntada por que não funcionou, a feiticeira respondeu que Santa Águeda era cristã, não era possível alcançar a ela este tipo de mal. No ano 250, o edito do imperador Décio contra os cristãos desencadeou uma terrível perseguição. Em Catânia, a ordem foi duramente aplicada pelo impiedoso procônsul Quinciano. A jovem fugiu de Palermo, mas foi encontrada e reconduzida a Catânia. Levada a Quinciano, ela o renunciou categoricamente. Ao ver-se nas mãos de seus algozes, Águeda teria orado: Jesus Cristo, Senhor de todos, tu vês o meu coração, tu sabes os meus desejos. Apenas tu possuis tudo o que sou. Sou sua ovelha, faz-me digna de superar o diabo. De início, Quinciano ordenou-lhe que fizesse sacrifícios aos ídolos, comando que não acatou numa demonstração de fé resoluta. Em seguida foi entregue a Afrodísia, uma mulher perversa que administrava com suas 6 filhas uma casa dita de má fama. Nesse lugar, Águeda sofreu investidas contra sua honra mais terríveis que tortura ou morte, mas permaneceu firme, alegando: minha coragem e minha mente estão tão firmemente fundadas sob a pedra firme de Jesus Cristo, que por dor alguma podem ser mudadas. Suas palavras não são mais que vento, suas promessas não são mais que chuva, e suas ameaças não são mais que ameaças como rios que passam. E mesmo que todas estas coisas choquem a base da minha coragem, ainda por isso ela não se move. Depois de um mês, Afrodísia contactou Quinciano e lhe disse que, apesar de enormes esforços, fracassou em convencê-la a abjurar sua fé cristã. Ao ouvir isso, Quinciano convocou Águeda para ser julgada e tentou convencê-la a sacrificar aos ídolos mediante ameaças. Mas ela retrucou que eles não eram deuses, e sim demônios dourados feitos de mármore e madeira. Após um longo diálogo no qual Quinciano ameaçou-a inúmeras vezes, ela foi espancada e jogada na prisão. No dia seguinte tentou convencê-la novamente, mas ela se recusou, o que fez o oficial ordenar que fosse esticada numa cremalheira, um aparelho de tortura cheio de barras e ganchos de ferro nas laterais, onde a vítima era queimada com tochas. Ele ordenou que os seios dela fossem esmagados e cortados. Em reprimenda, Águeda teria dito: demasiado criminoso e tirano cruel, não tens vergonha de cortar aquilo em uma mulher que tu sugaste em tua mãe e da qual tu foste alimentado. Mas eu tenho meus seios inteiros em minha alma, da qual eu nutro todos os meus juízos,
e da qual ordenei servir nosso Senhor Jesus Cristo, desde o começo de minha juventude. Quinciano então enviou-a para a prisão, onde permaneceu sem comida e auxílio médico. Ali a Virgem recebeu uma visão de São Pedro, que a reconfortou com uma luz divina e a curou de seus ferimentos. 4 dias depois, Quinciano obrigou-a a rolar, vestida apenas com o véu vermelho como esposa de Cristo, em brasas misturadas com cacos de tigelas quebradas, enquanto a ordem do procônsul era executada. O lugar, onde o santo corpo da Virgem era assado, tremeu. Toda a cidade de Catânia também foi abalada pela veemência do terremoto, que destruiu vários edifícios e matou Silvano e Fastião, respectivamente o conselheiro e o melhor amigo de Quinciano. Por isso, os habitantes foram às pressas até o tribunal e começaram a gritar para que parassem com os tremendos tormentos infligidos à santa serva de Deus. Então, Ágata foi tirada dos carvões ardentes, com seu véu vermelho ainda íntegro. Temeroso que a população poderia voltar-se contra ele após o incidente, o oficial ordenou que Águeda fosse novamente colocada em sua cela. Ao chegar, abriu os braços e se dirigiu ao Senhor, dizendo: Senhor, que me criastes e me protegestes desde a minha infância, na minha juventude, me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes, entre os tormentos, a virtude da paciência. Vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ao pronunciar estas palavras, já com voz fraca, na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito. Deus ouviu a voz de sua filha e recebeu-a em sua glória. Era o dia 5 de fevereiro de 251. Após a morte de Águeda, seu corpo foi recolhido e sepultado pelos cristãos. Enquanto eles preparavam-o com pomadas para o embalsamamento, alegadamente teria surgido um jovem vestido em seda, acompanhado por uma multidão ricamente vestida, que nunca foi vista na cidade. O jovem acompanhou a procissão que carregava Águeda e prostrou-se próximo aonde o corpo seria depositado. Quando a falecida foi depositada no túmulo, ele colocou na cabeça do corpo uma pequena tábua de mármore na qual estava escrito em latim: Mentem sanctam, spontaneam, honorem deudedit et patriae liberationem fecit, que quer dizer, com uma mente santa e espontânea, ela honrou a Deus e realizou a libertação do seu país. O corpo de Águeda foi sepultado na Catedral de Catânia. No século XI, se descobriria que seu corpo estava incorrupto. Os atos do martírio de Santa Ágata narram ainda que, após 1 ano, o vulcão Etna entrou em erupção. Como um grande incêndio e um rio ardente, o fogo desceu impetuoso, liquefazendo a terra e as pedras, rumo à cidade de Catânia. Então muitos se dirigiram ao túmulo de Ágata para pedir a sua intercessão para que a cidade não fosse incendiada. Seu véu foi exposto diante da lava, que milagrosamente parou de escorrer. A fama deste prodígio fez com que Santa Ágata se tornasse a padroeira de Catânia. Seu culto teve início no ano seguinte do seu martírio e se difundiu rapidamente por todos os lugares. A Virgem Santa foi enterrada com pompa e devoção, pois todos sabiam de sua história e martírio. Seu nome é dito nos cânones da Santa Missa até hoje, como uma forma de honrar esta excelsa soldada de Cristo que morreu no ano de 251. As suas relíquias são conservadas na catedral, a ela dedicada, em Catânia, e seu véu está exposto na Catedral de Florença. A história de Santa Águeda, marcada por uma fé ardente e um amor inquebrantável por Cristo, ecoa através dos séculos. Seu legado permanece vivo, inspirando incontáveis almas a caminhar com coragem e fé, mesmo diante das adversidades mais temíveis. A cada menção de seu nome na liturgia, lembramos da mulher que, com a mente santa e espontânea, honrou a Deus e trouxe libertação para sua terra. Santa Águeda, a excelsa soldada de Cristo, continua a ser uma fonte de inspiração e intercessão. Sua memória está eternizada no coração da Igreja e de todos os fiéis.
Ó gloriosa Santa Águeda, que permanecestes imaculada e firme em vossa fé mesmo diante das mais terríveis torturas, intercedei por nós perante Deus. Ajudai-nos a ser fortes e corajosos nas dificuldades da vida, mantendo sempre a fé e a confiança no Senhor. Protegei-nos, Santa Águeda, e socorrei-nos em nossas necessidades, especialmente as relacionadas à saúde, como vós, que sofreu a tortura em seu próprio corpo, mas manteve-se fiel a Deus. Concedei-nos a graça de viver em pureza e amor, seguindo o vosso exemplo de dedicação e sacrifício. Santa Águeda, rogai por nós, para que possamos enfrentar com coragem e fé os desafios de nossa jornada e alcançar, assim como vós, a coroa da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águeda, rogai por nós.